Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar no outro tipo de estudo observacional. Nas últimas aulas eu discorri sobre o estudo de caso-controle, mostrei exemplos. Hoje, então, nós vamos falar do outro tipo de estudo observacional, que é o estudo de coorte. O estudo de coorte vem de um termo latim que se referia a uma corte de pessoas que era seguida ao longo do tempo. Então, o que é o estudo de coorte? O estudo de coorte, você vai seguir um grupo de pessoas, vai acompanhá-los ao longo do tempo e vai ver o que acontece com essas pessoas. Então, algumas pessoas dessas podem adoecer, apresentar alguma complicação médica, alguma doença, e outras dessas pessoas podem não apresentar aquela complicação. Como você as seguiu ao longo do tempo, você vai tentar detectar qual fator levou àquela complicação médica. Então, vamos dar um exemplo prático. Vamos imaginar que eu estou seguindo um grupo de adultos jovens do sexo masculino e quero saber quem vai infartar, quem não vai infartar. Então, vamos dizer que eu vou seguindo esse grupo de adultos jovens e vou acompanhando ao longo do tempo. Alguns deles desenvolvem hipertensão, outros deles são mais sedentários, outros têm uma obesidade, e aí eu vou tentar ver quais fatores se relacionaram à ocorrência do infarto agudo do miocárdio. Claro que para isso acontecer, eu vou ter que seguir essas pessoas por um tempo prolongado e é importante que eu tenha um total controle sobre aquele grupo que eu estou seguindo. Quer dizer, é importante que eu tenha pouca perda, que as pessoas voltem nos acompanhamentos e que eu tenha todas as informações necessárias e as variáveis de interesse da minha coorte. Então, quais são as características do estudo de coorte? Do ponto de vista de desenho, ele tende a ser um estudo prospectivo ou longitudinal, que eu começo no tempo zero e vou seguindo os indivíduos ao longo do tempo. E vou observando a ocorrência dos eventos, que poderiam, nesse exemplo que eu dei, ser aparecimento de hipertensão, aparecimento de obesidade, surgimento de dislipidemia e lá na frente o que aconteceu, quem infartou, quem não infartou. Então esse é o desenho do estudo de coorte. Bem, esse estudo permite que a gente verifique a ocorrência do evento quase que em tempo real. Quer dizer, eu consigo saber quem passou a ser obeso ao longo do tempo, quem desenvolveu uma hipertensão e verificar quem lá na frente infartou ou não. Então, eu tenho um controle maior sobre os eventos, sobre as ocorrências. Então, eu tenho uma medida de incidência, que é diferente do estudo de caso-controle, onde eu vou perguntar no passado quem foi exposto ao fator e quem não foi. Então, o estudo de coorte, ele é bem mais robusto que o estudo de caso-controle, porque eu tenho uma medida real de incidência. Aí vocês poderiam me perguntar, tem jeito de um estudo de coorte ser retrospectivo? Tem jeito, mas existe uma premissa básica para isso acontecer. A premissa é que eu tenha um protocolo de acompanhamento muito bem definido, que eu tenha os dados muito bem tabulados e que eu consiga obter todas essas informações que eu obteria fazendo o estudo de forma prospectiva, tá? Então, o ideal são coortes prospectivos, mas a gente pode ter excelentes coortes retrospectivos se eu tiver um serviço bem estruturado, com um banco de dados muito bem organizado. Bem, na próxima aula eu vou mostrar para vocês como que a gente calcula o risco relativo no estudo de coorte, quais são as vantagens e desvantagens do estudo de coorte e também na aula subsequente um exemplo de um artigo que utiliza um coorte e como que a gente analisa do ponto de vista prático os dados desse coorte.